vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Júlia, eu sou a criadora do método Chandra Devi Yoga, que é uma metodologia de yoga para mulheres baseada nas fases da lua e do ciclo menstrual, para que as mulheres possam se reconectar com a sua essência feminina, sua mulher selvagem. Eu sou psicóloga e também yoga terapeuta feminina. E hoje o tema tem tudo a ver com o método. O tema de hoje dessa live é La Loba, o resgate da mulher selvagem nos tempos atuais. Então, enquanto as mulheres estão entrando, eu vou cantar uma música. Eu tenho sempre feito isso enquanto as mulheres vão entrando. Então, hoje eu vou cantar uma música que é um canto de tambor, que é dos índios norte-americanos, da nação Arapaho ou dos Iroques, tá? Essa música vem dessas duas nações, que são norte-americanas, dos índios norte-americanos, que ficam ali na região de Wyoming, que inclusive a Clarissa Pinkola Estés, que é a autora do livro Mulheres que Correm com os Lobos, já esteve nessa região, né? Então, existe ali uma reserva indígena e essa canção tem origem lá, mas também tem uma modificação em espanhol, que é o que eu vou cantar agora. En las noches cuando la luna como plata se eleva, ilumina la selva y también las praderas, guerras lobas de la tribu cantarán al espíritu del fuego. En las noches cuando la luna como plata se eleva, ilumina la selva y también las praderas, guerras lobas de la tribu cantarán al espíritu del fuego. Ani kuni huauani, ani kuni huauani, wawawani kawawawa, e alauni misini, e alauni misini, ani kuni, ani kuni. Ani kuni huauani, wani kuni huauani, wawawani kawawawa, e alauni misini, e alauni misini, ani kuni, ani kuni. Ai, ai, ai. Então, boa noite, mulheres. Então, sejam muito bem-vindas a mais essa live. Então, enquanto esperava algumas entrarem, cantei essa música, essa canção. E tem muito a ver com o tema de hoje, essa canção que fala das velhas lobas da tribo que cantam ao fogo e fala um pouquinho, tem a ver com esse conto da La Loba, né? Então, boa noite, eu queria saber de onde vocês são, se puderem colocar aí, de onde estão falando. Boa noite, Letícia. Da onde são essas mulheres lindas, conectadas? Salvador, Márcia, Brasília, Kátia, boa noite. Letícia, São Paulo, Bahia, Brasília, São Carlos, São Paulo, Santa Catarina. Da onde, Silvana? Em Santa Catarina, de Floripa também.
Floripa, conterrânea. Ai, que ótimo. Então, estamos aí, mais uma vez, num círculo de mulheres virtuais, né? Com tanta força quanto os presenciais. A Ângela do Canadá, segunda live. Gratidão pela companhia, Ângela. Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, Esté, conseguiu entrar, que bom. Balneário, isso aí, mulherada. Então tá, muito bom ter vocês aqui comigo hoje, nessa terça-feira chuvosa em Floripa. Graças a Deus tá chovendo aqui na ilha, que tava numa estiagem braba aí, a Lagoa do Peri, para quem conhece, tava quase seca. Então, a chuva é muito bem-vinda. Então vamos lá, sem mais delongas. Então, eu vou pedir primeiro para vocês fecharem os seus olhos e abrirem os seus ouvidos. Nesse primeiro capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, como eu já falei, né, que é uma psicóloga com abordagem analítica junguiana, e ela escreve sobre o arquétipo da mulher selvagem. Lá no início desse primeiro capítulo, ela fala que nosso ouvido tem 3 níveis diferentes de escuta, como se tivessem 3 nervos auditivos, cada um para um tipo de escuta. Então, o primeiro nervo auditivo é para conversas corriqueiras do dia a dia. O segundo é para aprendizado. E o terceiro é uma escuta interior da própria alma. Então, é com essa escuta, né, fechando os olhos e abrindo os ouvidos, com essa escuta do ouvido da alma, que eu quero contar o conto da La Loba para vocês hoje. Então, quem puder, feche seus olhos, tá? Então, vamos lá. Existe uma velha que vive num lugar oculto, de que todos sabem, mas que poucos já viram. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda. Ela demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Ela é conhecida por muitos nomes: La Rueceira, a mulher dos ossos; La Trapeira, a trapeira; e La Loba, a mulher lobo. O único trabalho de La Loba é o de recolher os ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente aqueles que correm o risco de se perder para o mundo. A sua caverna é cheia dos ossos, de todos os tipos de criaturas do deserto: o veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e arroios, leitos secos de rios, à procura de ossos de lobos. E quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela se senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. E quando ela decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue os seus braços sobre os esqueletos e começa a cantar. E aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne, e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais, e uma proporção maior da criatura ganha vida. O seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. La Loba canta ainda mais, e a criatura lobo começa a respirar. E La Loba ainda canta mais, com tanta intensidade, que o chão do deserto estremece. E enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida,
quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar, o lobo de repente é transformado numa mulher, que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso dizem que se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdida, cansada, e sem dúvidas você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo da alma. Então, esse é o conto da La Loba. É um conto curto, mas muito forte, muito lindo. Eu adoro ele. E cada vez que a gente lê esse conto e lê esse capítulo, que é o primeiro, né, do livro, a gente se depara com mais sabedoria e tem diversos insights. Então, eu já fiz algumas conversas sobre esse conto e agora, relendo, né, eu quero trazer para vocês ainda mais coisas. Então, é importante a gente lembrar que todo livro do Mulheres que Correm com os Lobos são histórias a respeito do arquétipo da mulher selvagem, do resgate dessa mulher selvagem. E Clarissa nos fala que o selvagem não quer dizer não civilizado, aquilo que não é civilizado, ou rude, grotesco. Na verdade, o selvagem quer dizer aquilo que não é domesticado e não é domesticável. É aquilo que é natural, instintivo, livre, que não consegue ser preso, né, por dogmas, pela sociedade. Então, ela não propõe que a gente deixe, né, os nossos lares nas cidades ou deixe de viver numa casa e vá viver no meio do mato, caçar os bichos e, enfim. Ela propõe, sim, que a gente retorne à nossa alma livre e selvagem como mulheres, né? E La Loba é essa velha sábia que traz esse arquétipo de resgate da mulher selvagem. Então, logo depois do conto da La Loba, ela fala aqui no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo: todos nós começamos como um feixe de ossos perdidos em algum ponto num deserto, um esqueleto desmantelado que jaz debaixo da terra. É nossa responsabilidade recuperar suas partes. Trata-se de um processo laborioso que é mais bem executado quando as sombras estão exatamente numa certa posição, porque exige muita atenção. La Loba indica o que devemos procurar: a indestrutível força da vida, os ossos. Então, ela começa falando isso, né? Que nós, mulheres, perdemos esse contato com o selvagem. Esse selvagem está desmantelado, como se os ossos que formam esse aspecto selvagem, né, do lobo, que depois ela canta sobre os ossos para que esse lobo se volte a viver, é como se fosse a nossa parte instintiva e selvagem também, que muitas vezes está desmantelada, desfragmentada, desfeita. É também importante eu lembrar de um termo, né, que Clarissa usa, que é o arquétipo da mulher selvagem. Arquétipo, para quem não sabe, é uma energia, um conceito primordial atemporal. Então, é um conceito que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, vai entender. Então, a mulher selvagem, mesmo que a gente não consiga definir ela em palavras, em algum lugar lá interno nosso, dentro do nosso próprio útero, a gente sabe o que é ser uma mulher selvagem. Então, o arquétipo é essa energia dessa mulher selvagem que pode aparecer na forma do lobo, pode aparecer na forma da La Loba, né? E outros termos que a gente vai ver ao longo do livro é o termo self e ego, né? Self é a conexão profunda com o nosso propósito de alma, é a nossa essência, é o retorno à nossa própria casa, assim, é o nosso lar interior. E o ego é
a persona, a estrutura que a gente usa para desempenhar os papéis no cotidiano da nossa vida. E aí, lembrando que Clarissa também vai trazer em várias horas do capítulo, em vários momentos, para a gente retornar ao nosso self instintivo, sair um pouco do ego, desses papéis que a gente desempenha, e voltar para o self instintivo. Agora eu queria falar um pouquinho mais da La Loba, que é o arquétipo dessa mulher selvagem. Então, ela é chamada de várias formas, né? A arrueceira, a trapeira, ela também é chamada de a parteira da alma, a encantadora de ossos. E é interessante que Clarissa fala que ela coleciona tudo que tem risco de se perder para o mundo. Então, ela coleciona aquilo que é frágil para dar vida, novamente, aquilo que está se perdendo para o mundo. Mas a especialidade dela são os lobos, né? Isso é bem importante. Que é esse animal realmente mais instintivo, selvagem, que anda numa alcateia. Então, lembrando também da importância das mulheres, como mulheres lobas, de terem uma turma, de terem um grupo, um círculo de mulheres. Né? A alcateia é o conjunto de lobos. E La Loba é esse arquétipo primordial e super antigo que a gente desperta quando a gente começa a lidar e a buscar esse nosso self instintivo, né? E a partir do contato com La Loba, a gente se abre para esse mundo, para essa memória ancestral, para esse mundo arquetípico, né, dos arquétipos que trazem essa energia primordial, nos conectando com algo que vai além só da nossa consciência individual. Ela fala em espanhol muitas vezes porque ela escolheu viver na fronteira entre Estados Unidos e México. Ela escolheu para viver num deserto, né? Ela é filha de mexicanos e por isso ela traz tanto a linguagem da psicologia analítica junguiana quanto também as linguagens mais dos termos em espanhol, né? Então Clarissa traz essa veia espanhola no sangue, por isso La Loba, La Arrueceira. E ela fala que La Loba é um cuento milagro, que é um conto de ressurreição acerca do vínculo do mundo subterrâneo com a mulher selvagem. Ele promete que se cantarmos a canção, poderemos conclamar os restos psíquicos do espírito da mulher selvagem e trazê-la de volta à forma vital com o nosso canto. Então é um conto milagre porque ele traz o milagre da ressurreição da mulher selvagem, essa capacidade de fazer voltar, né, essa mulher que talvez esteja perdida no meio do deserto, esteja praticamente sedenta, com fome, com sede dessa vida selvagem, e ela consegue ressuscitar essa mulher selvagem. Por isso, La Loba é um cuento milagre. E agora eu quero falar de alguns símbolos, rapidamente, assim, dos principais símbolos que aparecem no conto de La Loba. Os símbolos são imagens, né? São ideias que se comunicam com o nosso inconsciente coletivo, com o nosso inconsciente individual e também com o inconsciente coletivo. Então, um dos símbolos que aparece muito forte no conto de La Loba são os próprios ossos. E o que são os ossos? É a força indestrutível da nossa alma. É aquilo que, mesmo depois de morto, permanece. Mesmo uma mulher que está quase sem nenhuma força vital, sem nenhuma energia instintiva, sem contato com essa mulher selvagem, lá no fundo dos seus ossos, ela guarda essa energia da mulher selvagem, né? Ela guarda essa força instintiva. Os ossos também representam a sabedoria das nossas ancestrais. Dizem que a sabedoria de uma pessoa fica retida nos ossos dela, mesmo depois de morta, né? Então, quando a gente cava esses ossos, busca esses ossos, é uma maneira de a gente buscar essa sabedoria ancestral e essa força indestrutível também. E também não deixa de ser os ossos como a nossa ancestralidade feminina, né? A sabedoria das nossas ancestras, da nossa ancestralidade toda.
Então, quando uma mulher começa a buscar, cavar, né, escavar para buscar esses ossos, de alguma forma, ela está resgatando a sabedoria da sua própria linhagem feminina. Outro símbolo muito forte, aqui no Mulheres que Correm com os Lobos, no conto de La Loba, são os próprios lobos. E por que os lobos, né? Porque os lobos são essa espécie que traz muito essa capacidade instintiva de farejar, de ouvir. Então, Clarissa compara muitas vezes a mulher com os lobos. As mulheres saudáveis se parecem com os lobos, né? Gostam de estar em grupo, têm um instinto mais selvagem, mais animalesco, mas porém também conseguem ser brincalhonas, né? Em alguns capítulos ela traz a mensagem dos lobos, né? E aí eu queria ler aqui na página 44 que a história de La Loba descreve sua casa como aquele lugar no tempo no qual o espírito das mulheres e o espírito dos lobos se encontram. O lugar onde a mente e os instintos se misturam, onde a vida profunda da mulher embasa sua vida rotineira. Então, o lobo, a mulher lobo é aquela que, apesar de viver uma vida cotidiana, pode ser a vida mais normal, uma vida de escritório, uma vida de casa, né, de esposa, de mãe, de filha, mas ela consegue manter a conexão com o seu self instintivo, né, com esse instinto da mulher selvagem, mesmo na vida rotineira. Então, é a conexão entre o self, esse instinto selvagem, a sua essência, e o ego, né? Esse papel que ela desempenha na vida. Outra coisa que é bem interessante aqui, que ela fala no conto, é que o lobo começa a se encher de carne e pelo, né? E o pelo, eu fiz uma reflexão bem interessante. O que são os pelos, né? O pelo tem uma função biológica nos animais, que é perceber se tem algum perigo, né? Quando ele fica bravo, o pelo fica eriçado, né? Enfim. Então, os nossos pelos também têm uma função. Então, quais são as primeiras coisas que nascem? Os músculos, a carne, né, nesse lobo, e o pelo. O pelo como esse alarme do instinto. E o que nós fazemos com os nossos pelos? Nós mulheres fazemos com os nossos pelos, né? A gente se depila, a gente pinta os cabelos, a gente passa cremes antifrizz, né? Então, tudo isso de alguma forma, quando eu li, eu fiquei pensando, trazendo essa analogia de como a gente quer dominar o nosso instinto selvagem, né? Através domando, né, esses pelos que a gente tem no corpo e que são naturais e têm uma função. Então fica aí uma reflexão. Como que você tem domado os seus próprios pelos? Como que é para você ser uma mulher selvagem? Eu, por exemplo, meu cabelo, ele é bem ondulado, ele tem bastante frizz, né? E muitas vezes eu me vejo, ai meu Deus, tô descabelada, inclusive hoje pra live eu falei, vou deixar assim mesmo descabelada, né? Então, é isso, essa mulher selvagem, ela muitas vezes é descabelada também. Ela tem essa coisa mais instintiva, mas não uma coisa certinha e arrumadinha, né? Assim como os lobos que correm soltos, os lobos que correm soltos, eles não conseguem manter os pelos sempre arrumadinhos, né? Enfim, então, os pelos como esse faro, né? Esse instinto. Outro símbolo muito forte é a da própria La Loba, que é uma anciã. Ela é uma velha sábia, que ela não é muito sociável, como fala aqui no conto, né? Ela não fica no meio de muitas pessoas. Então, é esse arquétipo realmente da anciã, que sabe selecionar, sabe ter o seu silêncio, seu momento consigo, a sabedoria. Mas a gente também tem na nossa sociedade uma certa depreciação
A gente tem uma certa depreciação desse arquétipo da anciã. A gente olha muito mais pelo lado pejorativo, estereotipado, né? O estereótipo como esse lado negativo, deturpado do arquétipo. Então, a gente tem medo da morte, a gente não quer envelhecer. Novamente falando dos cabelos, né? A gente pinta os nossos cabelos, não deixa os brancos virem. A gente vê a velhice como uma forma de diminuição da vitalidade, da força vital, a perda da beleza. A gente conecta com esse lado estereotipado do arquétipo, né? Então, também fica uma reflexão. O que é para você? Como que é para você perceber que você tem uma velha sábia em si, né? Como é para você o arquétipo da sábia? Você tem deixado vir à tona? Você tem lidado com a morte, né? Com as suas mortes internas? Então, fica também aí uma reflexão, tá? Bom, o cenário é um deserto. O deserto, Clarissa fala que é um lugar onde a vida é escassa, rara, porém muito profunda. E que as flores, né, a vegetação no deserto, ela espera aquela gotinha de água, ela fica lá esperando a espreita daquela única gota de água que vai fazer ela florescer. O cactus, ela fala de um cactus que floresce, né, um cactus com uma flor vermelha. E muitas mulheres vivem uma vida desértica, que é ínfima na superfície, mas muito profunda, né? Ao mesmo tempo, embaixo, né? Debaixo dos panos, assim, esperando essa gotinha de água para voltar a ficar verde, né? E muitas mulheres também contam de uma certa apatia, sentimentos que não são muito intensos. Elas falam assim, eu não tô mal, mas eu também não tô bem. E isso, de certa forma, seria essa vida também desértica, sem muita emoção, né? E aí a gente, parando um pouco para refletir também, o que leva as mulheres a essa apatia, essa falta de vida, de vitalidade? Muitas vezes é uma rotina estressante, uma rotina que não tem momentos de novidade e de ir para a natureza, né? Ou realmente muita medicalização. Então, a gente sabe que hoje em dia na nossa sociedade a gente acaba tomando remédio para diversas coisas. Então, toma um remédio para dormir, aí depois dorme demais, toma um remédio para acordar. Então, a medicalização excessiva também pode levar a esse entorpecimento da mulher selvagem. Inclusive, a própria pílula anticoncepcional, ela tem um certo efeito entorpecente dos nossos instintos, né? Sem julgar as mulheres que tomam a pílula, porque cada mulher tem uma necessidade, né, biológica ali, tem uma escolha de vida, né, enfim. Mas é bom que a gente tenha consciência que sim, a pílula tem um efeito embotador dos nossos instintos mais selvagens. A gente são hormônios externos que acabam impedindo que a gente tenha essas oscilações tão fortes de humor, que fazem parte também da ciclicidade feminina. E aí ela também fala, como eu já mencionei, a respeito do cactus com a flor vermelha, que seria essa esperança, essa capacidade de ver que o milagre é possível, que muitas mulheres se prendem a essa última esperança, né, para voltar a se sentir viva, voltar a se sentir com energia vital para ir em busca dos seus sonhos e deixar um pouco de lado esses papéis sociais que muitas vezes a aprisionam, né? E continuar caminhando no deserto. Clarissa fala ali de que às vezes num deserto, a gente anda um raio de 500 quilômetros
e não acha nada. Mas se a gente andar mais 1 quilômetro, 501 quilômetros no deserto, nesse último 1 quilômetro a gente vai encontrar uma casinha velha e que a La Loba está lá à espera de nós. Então, se a gente persistir, a gente consegue encontrar com La Loba e reavivar o espírito da mulher selvagem em nós. E outra passagem muito importante do conto é o cantar sobre os ossos. E o que é cantar sobre os ossos? É encontrar a nossa própria voz, a nossa própria verdade. Aí Clarissa fala aqui na página 42. Cantar significa usar a voz da alma. Significa sussurrar a verdade do poder e da necessidade de cada um. Soprar a alma sobre aquilo que está doente ou precisando de restauração. Então, La Loba, ela canta para a vida voltar. Então, é esse canto, essa capacidade de a gente encontrar a voz da nossa alma que faz o espírito da mulher selvagem renascer. Por isso que eu tenho cantado no início das lives, para trazer, né, esse canto da nossa alma, essa conexão com La Loba, que canta e encanta, porque além disso, ela não canta qualquer canção, ela para na frente daqueles ossos e ela sente, ela intui qual é a canção para aquela vida voltar. Então, às vezes é uma canção mais triste, às vezes é uma canção mais alegre, às vezes é uma canção mais sensual. Qual é a canção que você está precisando cantar para voltar a se sentir essa mulher selvagem, né? A trazer alguns aspectos que talvez estejam mortos em você de volta à vida. E Clarissa também fala que La Loba, ela canta a partir das profundezas dos seus ovários, trazendo essa força lá de dentro. Não é um canto só da garganta para cima, ela traz lá das profundezas, das suas vísceras, esse canto de vida. O que seria esse cantar para você? O que você precisa fazer na sua vida para se sentir novamente viva, né? Para trazer essa potência, esse desejo de viver. Outro símbolo que traz o conto é a fogueira. Então, ela tem uma fogueira, né? Ela busca um lugar perto do fogo. E o que é o fogo? Novamente, é energia, o calor, a vitalidade, a transformação. Outro símbolo bastante forte aqui é o ato de escavar. Então, La Loba, ela vai buscando esses ossos no meio do deserto e às vezes ela tem que escavar lá no fundo para encontrar um osso. Não é um trabalho fácil, né? Ela não acha só ali na superfície. Então, escavar é buscar nas profundezas, às vezes no nosso inconsciente, esses tesouros que estão adormecidos, que estão lá esperando que a gente tire o pó de cima, tire a terra de cima e encontre. E então, recolher esses ossos, esse desafio, né, de aceitar recolher os ossos, nem sempre é um trabalho fácil, nem sempre o contato com o arquétipo da mulher selvagem vai ser uma coisa que vai vir assim de uma hora para outra. É um trabalho árduo, é um trabalho que a gente tem que fazer todo dia, de voltar a escavar esses ossos, buscar essa mulher selvagem que talvez esteja enterrada e desmantelada, precisando novamente da nossa integração para que ela tenha vida, né? O mundo subterrâneo, que é onde os ossos ficam, além de ser considerado o nosso inconsciente, né, trazendo essa simbologia do inconsciente, é também aquela parte mais telúrica, mais das deusas, por exemplo, escuras, que vivem nos mundos subterrâneos. Então são as faces mais escuras também da deusa, da grande mãe, os aspectos mais destruidores. Ou seja, a gente também precisa escavar lá nas profundezas do nosso inconsciente, tanto a luz quanto a sombra. Ela escava
e consegue colher esses ossos e depois ela organiza para dar uma boa forma para esses ossos. Então não adianta só você, de uma maneira desorganizada, buscar essas coisas do seu inconsciente. Você precisa integrar essas partes, né? Integrar a luz e sombra, integrar esses fragmentos que talvez você consiga encontrar no seu inconsciente através de várias técnicas, né? Desde terapia até círculos de mulheres, até técnicas mais de, enfim, meditação ativa. A gente vai encontrando essas peças do nosso inconsciente e depois a gente precisa organizar para que o lobo, para que essa mulher selvagem possa também se refragmentar e voltar a viver, né? Então é um trabalho que exige também organização. E ela vai unindo, então, essas partes desfragmentadas, que estão separadas em nosso inconsciente, para trazer uma saúde para essas partes, para que elas possam voltar a viver, né? Mas existe uma coisa no conto que é bem importante também, que é a sabedoria da vida, morte e vida, que Clarissa ela vai falar ao longo de outros capítulos também. Então a gente precisa entender que tem coisas que precisam realmente morrer na nossa vida. Tem partes nossas que precisam realmente ficar enterradas, né? Precisam se desfazer com o tempo. Nem tudo que a gente encontra no nosso inconsciente já deve vir à tona e faz sentido na nossa vida atual, né? Então a gente precisa ter essa sabedoria da vida, morte e vida, que La Loba tem, né? Ela sabe aquilo que precisa ter vida, dar vida e reviver, e aquilo que precisa morrer. E quantas vezes nós, mulheres, nos percebemos tentando manter uma situação, uma relação, ou uma maneira de ser que nos exaure, né? A gente gasta tanta energia, tanta força para manter uma coisa que, na verdade, já não serve mais pra gente. Então, essa sabedoria da morte e da vida também faz parte de La Loba. La Loba, ela entra em contato com a morte e vê aquilo que tem chance de reviver e aquilo que não tem mais, né? Então, tem uma fala aqui de Clarissa, que ela fala: essa é a nossa técnica de meditação enquanto mulheres. A evocação de aspectos mortos e desagregados de nós mesmas, a evocação de aspectos mortos e desagregados da própria vida. E a nossa tarefa reside em captar a situação temporal de cada um e permitir a morte, aquilo que deve morrer, e a vida, ao que deve viver. E aí eu trago um pouco do meu trabalho, né, com o ciclo menstrual, que é isso. O ciclo menstrual, quando a gente começa a olhar para o nosso ciclo, a gente começa a entender essa sabedoria da vida, morte e vida, né? O que no meu ciclo que passou precisa ir embora com a menstruação? E quais são as sementes que eu quero plantar para o meu próximo ciclo? Como eu quero fecundar esse óvulo do meu próximo ciclo, mesmo que não seja com um filho de carne e osso? Quais são os projetos, as intenções que eu quero ver nascerem a partir desse óvulo fecundado com a minha força vital, né? Então, a sabedoria da vida, morte e vida, ela está intrínseca à mulher, né? A gente só precisa conectar com essa sabedoria. E aí, mais um trecho que eu queria ler aqui, que é: em virtude dessa natureza dual, ou seja, dessa duplicidade de função, a grande tarefa diante de nós consiste em aprender e compreender à nossa volta e dentro de nós exatamente o que deve viver e o que deve morrer. A nossa tarefa reside em captar a situação temporal, né? Disso, o que deve viver e o que deve morrer. Essa é a natureza dual da mulher, da vida, morte e renascimento. Então, fica também, novamente, algumas perguntas para você refletir, né? O que deve morrer na sua vida para você abrir espaço para novas coisas? Aonde você tem focado a sua energia e gastado a sua energia, talvez tentando manter algo que já está ali definhando e você fica lá, né? Tentando. Então, isso serve para relações, serve para comportamentos, serve para um trabalho, enfim.
Quero propor aqui que vocês tenham um momento de contato com La Loba. Então, eu vou pedir novamente, né, para vocês fecharem os olhos. E eu vou guiar uma visualização autorreflexiva para que vocês possam, de alguma forma, entrar em contato com esse aspecto selvagem em você, tá? Então, vamos lá. Feche seus olhos. Respira fundo. Isso. E agora começa a se imaginar num deserto, numa paisagem árida, areia branca, e você está sozinha. Você está caminhando. Talvez você se sinta meio perdida, solitária, mas continua caminhando e vai refletindo sobre a sua própria vida e se pergunta: o que está morto dentro de mim? O que está em ossos e desfragmentado na minha vida hoje? Quais os ossos eu quero colher? O que precisa renascer na minha vida? O que eu quero ver reviver na minha vida hoje? Como posso fazer com que a minha vida volte a ter vida? Volte a ter energia vital. E o que em minha vida precisa realmente morrer? Que aspectos de mim precisam se desfazer para abrir espaço na minha vida? Qual foi a última vez que eu corri livre e solta? Qual foi a última vez que eu dei uma risada genuína a partir do fundo dos meus ossos, que veio de dentro das minhas entranhas? Qual foi a última vez que eu sorri e ri alto? Em que condições está o meu relacionamento com o self instintivo, com a mulher loba que me habita? E à medida que você caminha nesse deserto, você vai encontrando esses ossos. Por vezes é necessário escavar, colocar a mão dentro da areia. Vai recolhendo esses ossos e caminhando. E refletindo a respeito
do seu relacionamento com o self instintivo. E nessa caminhada, você encontra um cactus com uma única flor vermelha. E este é um sinal que essa jornada solitária não está sendo em vão. Continue caminhando. Vença seu cansaço, o seu medo, a sua dúvida. E então, no alto de uma duna, você vê uma casa pequena e admirável. E mesmo que talvez você use a última energia que você tem, você sobe até lá, entra na casa. E lá dentro, uma velha está à sua espera. Essa velha é La Loba. La que sabe, a parteira de sua alma. La Loba olha para você e juntas vocês recriam esse esqueleto, esses ossos, esses fragmentos da sua mulher selvagem. E juntas cantam o hino da criação. Vá cantando. E um lobo vai se formando, vai tomando forma na sua frente. Esse lobo é o seu próprio self instintivo e selvagem, recuperado e desperto. É o resgate do arquétipo da mulher selvagem em você. Mantenha os olhos fechados. O deserto é um lugar em que a vida se apresenta muito condensada. As raízes das plantas se agarram à última gota de água e as flores armazenam umidade abrindo apenas de manhã. A vida no deserto é pequena, porém brilhante, e quase tudo o que acontece tem lugar no subsolo. Talvez essa descrição se assemelhe à vida de muitas mulheres, inclusive a sua. A psique de uma mulher pode ter chegado ao deserto da vida, em virtude da ressonância, devido a crueldades passadas, ou por não ter lhe sido permitida uma vida mais ampla a céu aberto. Por isso, muitas vezes, uma mulher tem a sensação de estar vivendo num local vazio, onde talvez haja apenas um cacto com uma flor vermelho vivo em todas as direções, 500 quilômetros de nada. No entanto, para aquela que se dispuser a andar 501 quilômetros, existe mais alguma coisa. Uma casa pequena, uma velha que está à sua espera. Então, não seja tola. Volte. Pare debaixo daquela única flor vermelha e siga em frente, percorrendo aquele último iardo quilômetro. Aproxime-se e bata a porta. Suba até lá e atravesse engatinhando a janela de um sonho. Peneire o deserto e veja o que encontra. Essa é a única tarefa que temos de cumprir. Vá recolher os seus ossos. Então vai retornando. Se você ainda está de olhos fechados, vai voltando. Então, eu quero desejar que você consiga
reencontrar com essa Laloba, essa velha sábia, essa parteira da alma, e que você consiga integrar qualquer parte que nesse momento da sua vida esteja desintegrando, qualquer parte sua que precise reviver, mas que você também tenha a sabedoria do que precisa morrer, né? Então que Laloba te abençoe com essa sabedoria da vida, morte e vida, com essa capacidade de cantar e expressar a voz da sua própria alma a partir do seu útero. E que você saiba que você não está sozinha, né? Apesar desse processo de recolher os ossos ser muito solitário às vezes, muitas mulheres estão nessa jornada juntas, e por isso a importância de estarmos em círculos de mulheres, por isso a importância também de nós estarmos em contato com a natureza, colocarmos o pé na terra, né? Porque de alguma forma essa sabedoria da mulher selvagem, quando a gente está no meio da natureza, ela chega pra gente por osmose. Então, é isso. Queria agradecer a presença de todas. É um conto bem complexo, que às vezes em uma hora fica meio apertado de falar, mas enfim, ficou à disposição também, caso alguém queira colocar, me mandar alguma mensagem, tá? Que Laloba venha te visitar nos teus sonhos essa noite. Namastê!